Em 1945, aconteceu uma das mais importantes revoluções do mundo, a Revolução dos Bichos. Olá, tudo bem? Sou Jenner Guimarães. No vídeo de hoje vou falar sobre este livro, A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell. Esse livro foi escrito em 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. Foi um livro que não foi bem visto pelos editores, porque fazia uma crítica direta ao stalinismo, não ao comunismo, porque o próprio escritor era comunista. Foi associado a uma crítica ao regime de Stalin na União Soviética, sendo que os personagens principais são os porcos, associados na época aos stalinistas. E não foi bem visto por isso, porque na época a União Soviética era considerada ainda uma aliada do Ocidente contra o nazismo. A história tem início com o sonho de um porco chamado Major, em que os animais não são mais explorados pelos homens e vivem livremente. Ele resolve compartilhar esse sonho com os outros animais da granja, a Granja do Solar. Então, numa noite, após o Sr. Jones ir dormir, ele marca essa reunião e os bichos se reúnem no celeiro. Sr. Jones bebe muito e deixa a granja à toa. Uma noite ele sai para beber e não volta, só volta no outro dia. Com isso deixa os animais com fome. Então eles conseguem quebrar o cadeado do celeiro, entrar e comer a ração que encontra-se lá dentro. Nisso o Sr. Jones chega lá e tenta expulsá-los. Só que os animais se revoltam e expulsam ele da granja, junto com sua esposa e os trabalhadores que tem lá. Nisso tem início essa revolução narrada no livro. Os animais de maior inteligência nesse grupo são os porcos. Então, rapidamente eles assumem a liderança do grupo. Distribuem as tarefas, passam a dividir a alimentação dos outros animais. Com o tempo eles encontram os livros e aprendem a ler. Aprendendo a ler, eles tentam ensinar também aos outros animais, só que não aprendem com a facilidade que eles aprenderam. Nesse grupo de porcos se destacam três: Napoleão, Garganta e Bola de Neve. Napoleão está sempre em conflito com Bola de Neve, porque os dois são líderes da revolução, mas não se entendem em nenhum ponto, então discutem o tempo todo. E Garganta seria o porta-voz da revolução. Durante um tempo, Napoleão e Bola de Neve convivem, mesmo com os conflitos eles conseguem conviver. Chega um ponto em que Bola de Neve cria um projeto de um moinho. Esse moinho é para gerar eletricidade. Eles põem esse projeto para os outros animais que concordem em ter luz elétrica, seus coxos, trabalhar menos com moagem de trigo e tal. Só que não é isso que acontece. Desde o início, Napoleão fica contra esse projeto. Então, na reunião em que Bola de Neve está expondo esse projeto, Napoleão chega e fica contra. Toma a palavra. Quando os outros porcos começam a reclamar, então aparecem uns cachorros grandes, ferozes, e os outros animais ficam assim: de onde vieram esses cachorros? Tinha os filhotes que haviam sumido do grupo, e meses depois esses filhotes já apareceram agora adultos e obedientes a Napoleão. Napoleão passa a usá-los como guarda pessoal. Ao longo do tempo, a disputa entre Napoleão e Bola de Neve vai se acirrando até que tem uma reunião e expulsa Bola de Neve da granja. Com a expulsão de Bola de Neve, Napoleão assume totalmente o controle da granja e Bola de Neve passa a ser o inimigo. Garganta continua sendo o porta-voz, agora somente de Napoleão. Antes de ser expulso da granja, Bola de Neve escreve 7 mandamentos no fundo do celeiro e esses mandamentos todos os animais devem obedecer. Durante a história, esses mandamentos vão sendo modificados pelo próprio Bola de Neve para favorecer sempre os porcos em relação aos outros animais. Nessa reunião, Napoleão avisa que não vai haver mais reuniões aos domingos. Ele cria um comitê e ele passa a ser o presidente desse comitê. Tudo que for resolvido na granja vai ser resolvido por esse comitê, que ele é o líder. Um dos mandamentos que for escrito por Bola de Neve diz que os animais não podem comercializar com os humanos. Só que durante o desenvolvimento da Revolução, é justamente isso que acontece. Napoleão, que já assumiu a liderança da granja, separa a feno, trigo e obriga as galinhas a produzirem mais ovos para que esses produtos sejam comercializados com as granjas vizinhas que são comandadas ainda pelos humanos. A granja prospera e os porcos passam a morar na casa principal da granja, passam a dormir na cama, coisas que está escrito lá nos mandamentos que animais não poderiam fazer. Só que quando
os animais vão verificar o que está escrito naquele mandamento, o mandamento já está alterado. Diz que os animais não podem dormir nas camas como os humanos. Só que quando chegam lá, é verificado que o mandamento foi alterado. Os animais não podem dormir nas camas com lençóis. Então, eles não sabem ao certo o que é que estava escrito antes. Então, eles acreditam que o mandamento correto é esse último. Os mandamentos vão sendo modificados ao longo da história pelo próprio Bola de Neve antes de ser expulso. Uma certa noite houve-se um barulho, brindes de bebedeira na casa principal e os outros animais vão verificar o que é que está acontecendo. Quando chega lá, tá os porcos banqueteando com os humanos e os animais começam a olhar para os porcos, para os humanos e não conseguem mais diferenciar a fisionomia de um do outro. Vê a fisionomia humana nos porcos e a fisionomia dos porcos nos humanos. E aí não consegue mais separar o que é um do que é o outro. Chega um momento em que Benjamin, o burro, que é o animal mais antigo da granja, vai ler os mandamentos e chega lá no fundo do celeiro e estava todos os mandamentos apagados. Só tinha um, eu acho assim, o mais importante para explicar a história, que diz assim: todos os bichos são iguais, mas uns bichos são mais iguais do que os outros. Se você quiser continuar apoiando nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, inscreva-se no botão aí de baixo para inscrever-se e clica no sininho para que o YouTube possa avisar dos próximos vídeos. Até mais, tchau!